Então, um exemplo aqui, um resumo. O fármaco com característica lipossolúvel passa por fase 1. Isso é o ideal. De novo, esse é o desenho ideal. Vai gerar um derivado inativo, por oxirredução hidrólise. Esse derivado inativo, por fase 2, vai gerar um conjugado, com característica hidrossolúvel. Então eu inativo e transformo ele em característica hidrossolúvel. Exemplo. A gente tem um exemplo aqui. Um fármaco passando por fase 1, oxidação, adição de um radical hidroxila. Nesse radical hidroxila é associado em conjugado um ácido glicurônico em fase 2, e aí eu tenho uma molécula final, uma molécula que tem parte do composto original associado a um ácido glicurônico, que é hidrossolúvel, extremamente mais fácil de ser eliminado. Tá certo? Então, um exemplo prático. O ácido acetil salicílico, que tem essa estrutura de molécula, ele passa por fase 1, vai virar o ácido salicílico, tá vendo? Que aí já tem uma alteração na parte... geralmente há uma quebra, geralmente, não é sempre, mas pode haver uma quebra ou da ligação éster ou da ligação amida, tá certo? Então, a adição de uma hidroxila, então oxidação, e aí eu tenho uma adição de um grupo, uma conjugação que é com glicuronídeo, tá? Que é aquela estrutura em vermelho. E aí esse conjugado é o glicuronídeo salicilfenólico, ele é extremamente hidrossolúvel e inativo. Então ele pode ser eliminado, tá certo? Agora, sempre vai fazer um metabólito inativo hidrossolúvel das substâncias? Não. Esse é o cenário ideal. A droga ativa, metaboliza, gera um metabólito inativo. Mas vocês estão vendo que não é sempre que isso vai acontecer. Tem outros exemplos. Por exemplo, eu posso ter uma droga ativa, passei por um processo de fase 1, por exemplo, e gerei um metabólito ativo de igual atividade. Esse metabólito ativo pode cair na corrente sanguínea, pode sofrer uma recirculação enterohepática, que vai ser importante para excreção de determinados fármacos, também pelo efeito, manutenção do efeito do fármaco no organismo. A gente já vai conversar sobre ela. Droga ativa pode sofrer metabolização, gerar um metabólito ativo de menor atividade que a droga original. Ou um metabólito ativo com maior atividade. Quer dizer, mas nesses 3 exemplos aqui, eu tenho metabólitos ativos. O que é que isso pode gerar? Isso pode gerar interações, manutenção de efeito, ou mesmo gerar efeitos adversos. Agora, tem situações que a metabolização de uma substância inativa gera um metabólito ativo e isso é positivo. Por exemplo, quando eu uso um profármaco. O que é um profármaco? Vamos passar para a gente ver um exemplo. O enalapril é uma substância pertencente à classe dos inibidores de enzima conversora de angiotensina. É um análogo do captopril. Então vai tratar a hipertensão arterial, entre outras situações. O enalapril, ele é um profármaco, aqui inativo. Ele vai ser administrado, vai sofrer metabolização fase 1 e vai gerar o enalaprilato. O enalaprilato é a molécula ativa. Ele vai ser distribuído de novo pela circulação e vai fazer efeito. O enalapril não. Por que eu uso isso? Por exemplo, quando eu tenho fármacos que têm uma grande perda de biodisponibilidade por via oral. Então, para você não ter perda de biodisponibilidade, você usa ele na forma de profármaco. Quando ele passa, por exemplo, no efeito de primeira passagem, ele vira o fármaco ativo. Aí ele vai ver a cava, distribuído sistemicamente, e eu não tive quase perdas, ou perdas nenhuma, em relação àquela substância. E ela vai exercer o efeito. Aqui embaixo o exemplo, espironolactona é um diurético, poupador de potássio, tá? Antagoniza o efeito de aldosterona. Também, aqui é um exemplo de a formação de um metabólito ativo. Eu posso classificar isso aqui como um metabólito ativo, partindo do princípio do fármaco original, tá? Mas o nome muda porque aqui é profármaco, fármaco ativo. Mas a ideia é a mesma, quer dizer, eu tenho um fármaco, mas só que aqui um fármaco ativo, que gera o metabolismo dele, um metabólito ativo. O metabólito ativo, ele pode interagir com o mesmo receptor, ele pode perdurar o efeito mais tempo, ele pode gerar, e com isso
levar com que aquele efeito dure muito mais tempo e a presença daquela substância permaneça durante mais tempo no organismo. Isso pode gerar efeitos adversos, tá? E é um grande risco, tá? Em relação à formação de metabólitos ativos. Esses complexos enzimáticos, de novo, o fígado não é o único órgão que vai metabolizar esses complexos, que vai ter esses complexos metabolizadores. O exemplo aqui, uma célula epitelial intestinal que já tem a presença de alguns fármacos. O exemplo são as estatinas que estão sendo usadas aqui. Quer dizer, que são os redutores, inibidores da síntese do colesterol endógeno. Vejam, a lovastatina e a simvastatina são profármacos. As outras estatinas, ato, pitavastatina, rosuvastatina, são fármacos ativos, são administrados. Eles já podem sofrer metabolismo nos enterócitos, tá certo? E outra coisa que é importantíssima quando a gente fala de metabolismo são os transportadores, tanto quando a gente fala de metabolismo quanto quando a gente fala de excreção. Tem dois tipos básicos de transporte, superfamílias de transportadores no organismo. Os ATP binding cassettes, que são os AB6. Um exemplo de um transportador desse tipo é a glicoproteína P, aquela bomba de refluxo do sistema nervoso central da barreira hematocefálica. Tá? Gasta energia para jogar para fora a substância que de alguma forma ultrapassou a barreira biológica. Vai ter, por exemplo, também na barreira placentária, tá? Aquela característica. E também a gente tem os SL6, que um exemplo dessa são os transportadores catiônicos e aniônicos no organismo, no rim, que a gente já vai falar, no fígado. Os SL6 também são importantes no sistema nervoso central. Os recaptadores de serotonina, dopamina, noradrenalina são do tipo SL6, tá certo? Qual é a diferença? A diferença básica entre eles, os AB6, eles tendem a ser bombas de refluxo, né? Quer dizer, você tende ter uma via só de envio. Os SL6, eles costumam ter dupla via, ida e volta, trânsito de ida e volta. Tá? Mas não é sempre, mas a maioria dos casos isso vai acontecer. Então a gente vê que tem os carreadores. Né? Quer dizer, essas substâncias vão vir para o interior dos hepatócitos através desses transportadores. Ou eles podem começar a ser metabolizados nas paredes intestinais e serem excretados. Por exemplo, pela bile. Tá? Pelo lume intestinal, bile. Ou eles podem ir em direção ao hepatócito através dos carreadores, transportadores. E nos hepatócitos é onde eu tenho maior número, obviamente, e maior variedade de enzimas, mesmo dentro de um grupamento, de uma família de enzimas. E aqui nos hepatócitos eu vou ter grande trabalho metabólico do organismo. E é onde eu tenho, como consequência, no caso de um efeito de primeira passagem, ou mesmo o metabolismo de primeira passagem, ou a recaptação o sangue, ou a eliminação. Tá? A eliminação, no caso, pela bile e via fecal, ela pode ela tem uma característica que é o que a gente chama do parâmetro da recirculação enterohepática. O que é isso? A substância, e isso perdura o efeito da substância, quer dizer, do metabólito que pode ser ativo ou mesmo da substância. Quando secretado no lume intestinal, e fármacos que se envolvam com micelas, ligação com micelas, vão ter muito característica disso. Esse fármaco, de novo, a drenagem do lume intestinal desemboca na veia porta. Então ele pode ser reabsorvido, voltar ao fígado, de novo cair no lume intestinal com a bile, de novo ser reabsorvido. Então vejam, essa é a recirculação enterohepática. Você vai dizer assim, pô, mas isso é ruim, então todo fármaco passa por isso e é ruim? Não. Por exemplo, a ezetimiba é um fármaco para tratamento da obesidade, que impede a absorção de colesterol da dieta ou de fitosteróis. O que é que faz a ezetimiba? Vai atuar em transportadores de colesterol nos enterócitos.
ela vai ser cair, uma vez administrada, absorvida do lúmen por esse aporte venoso em direção ao fígado. Ela pode ser metabolizada em metabólitos ativos ou não, volta para o lúmen intestinal. No lúmen intestinal, esses metabólitos também conseguem impedir o aporte de colesterol, então perdura o efeito. E aí é um caso de um efeito benéfico. Isso vai perdurar durante mais tempo. Entenderam? Então vamos embora. Das enzimas de fase 1, o principal grupo enzimático, como eu falei anteriormente, citocromo P450. É um grupo enzimático que está expresso, como vocês podem ver no balão, primeira parte do balão aqui em laranja, na membrana plasmática das células, no retículo endoplasmático. Então ele está expresso no retículo, está ancorado no retículo. Essa estrutura, ela tem uma molécula de ferro, um átomo quer dizer, tem um M ligado ali, né? Uma molécula de ferro. Por que é importante isso? E observem também que tem uma estrutura próxima. Geralmente essa estrutura é única, porque ela consegue, ela sozinha, gerenciar diversos tipos, uma variedade grande de células desse complexo, tá? De enzimas desse complexo. Essa estrutura é o NADPH oxirredutase, que vai liberar um elétron. Então vai liberar um elétron. Esse elétron, em presença de oxigênio, vai provocar a oxidação de um determinado fármaco. Então, por que tem o M? Porque é a mesma estrutura da hemoglobina. Vai haver a ligação do oxigênio. O oxigênio, o elétron que o NADPH libera, em presença do oxigênio, vai produzir uma oxidação da molécula do fármaco, que aqui está desenhadinho em amarelinho. Então a molécula do fármaco atuando o grupo enzimático, servindo de substrato esse grupo enzimático, o oxigênio junto com o elétron apresenta o oxigênio, faz a oxidação dessa molécula do fármaco. Isso tem um ponto ruim, porque isso é saturável. Primeiro que isso é saturável em alguns casos. E outra, se houver a utilização de mais oxigênio do que de substrato, pode haver a formação de ânion superóxido, que é o O2-, que ele vai ganhar esse elétron. E isso tem como consequência a formação de espécies reativas de oxigênio que são deletérias à célula. E daí pode gerar, por exemplo, danos hepáticos em decorrência disso. Então isso é muito importante. Esse grupo enzimático, ele tem múltiplas formas, tá? E ele é muito promíscuo. Uma mesma enzima pode metabolizar muitos compostos. Um mesmo composto pode ser metabolizado por várias enzimas da mesma família, tá certo? Há uma variação, há muito polimorfismo étnico, entre etnias. Então há variação mesmo entre indivíduos, uma variação de taxa metabólica. E elas têm apresentação basicamente com essa nomenclatura, quer dizer, CYP, que é citocromo P, vai ter sempre um primeiro número, que é a isoforma, quer dizer, é a família, né, da primeira família, uma letra, que é a subfamília, e um segundo número, que é o produto gênico. Então, a leitura é CYP1A2, tá? Então, geralmente é escrita dessa forma. Existem várias, como vocês podem ver, várias estruturas, várias enzimas diferentes. Aqui eu destaco a principal enzima desse grupo enzimático, que é a que metaboliza a maior parte dos fármacos, diferentes fármacos, é a CYP3A4. Ela é que sofre. E outra coisa que é importante, esses grupos enzimáticos são os mesmos grupos enzimáticos que vão metabolizar os nutrientes. Então pode haver interferência, vai haver interferência entre os fármacos. Como elas são promíscuas, uma enzima, um substrato, um fármaco em maior quantidade, ele pode se ligar mais a uma determinada enzima do que um outro, que também é metabolizado por aquela enzima. Isso pode perdurar o efeito desse outro, ou pode reduzir o efeito, se esse fármaco, como a gente vai ver. Então esse é o principal aspecto das interações farmacológicas.
ou mesmo nutriente. Um alimento pode interagir com uma determinada enzima e diminuir o metabolismo de um determinado fármaco. A gente já vai chegar nesse ponto. Isso acontece muito em relação a essa enzima, 3A4, tá certo? Já vou dizer até um exemplo que vai acontecer sobre ela. Outra enzima importante é a 2D6, também metaboliza boa parte dos fármacos que a gente vai conversar em relação durante o curso de farmacologia. Elas estão muito expressas no fígado, mas também presentes no rim, pulmão, sistema nervoso central, no trato gastrointestinal, como a gente viu. Então, são diversas. Outras enzimas de fase 1, que a gente também vai ver, são as monoaminas, as monoxigenases contendo flavina, são as epóxido-hidrolases, que também é outro grupo importante em relação a enzimas de fase 1. Muito bem. Então, essas enzimas, por serem promíscuas, elas vão proporcionar interação entre os substratos. Então, como alimento, poluentes ambientais e os fármacos são metabolizados pelos mesmos grupos enzimáticos, pelas mesmas enzimas, e uma mesma enzima pode metabolizar vários substratos diferentes, vai haver essas interações que a gente vê. Um desses tipos de interação que é conhecido são as usuárias anticoncepcionais orais que fazem uso de chá de erva de São João. Tem propriedades antidepressivas, analgésicas. Então, essa erva, os constituintes dela podem interferir com o metabolismo dos anticoncepcionais orais. Na verdade, aumentando o metabolismo, induzindo o metabolismo desses anticoncepcionais orais, porque induzem a enzima 3A4. Que tipo de relação é essa? Interação medicamentosa, interação entre fármacos, no caso, entre uma substância química e um fármaco. Então, essas interações, então, elas podem ser de inibição enzimática. O que é inibição enzimática? Um fármaco, ele pode servir de substrato para aquela enzima e diminuir a atividade metabólica daquela enzima. Com isso, um outro fármaco que pode estar sendo usado em associação, tá? Vai deixar de ser metabolizado. Então pode gerar, com isso aumenta a concentração, tá? E consequentemente produzir algum efeito tóxico ao organismo, tá? Então prolonga assim a incidência de efeitos tóxicos. Um exemplo, vamos pegar aquela enzima lá, 3A4, tá ela aqui, ó, 3A4. Vejam, esses tipos de fármacos que estão aqui, cetoconazol antifúngico, itraconazol, esses tipos de fármacos, eles provocam a inibição dessa enzima. Isso pode acontecer também, eu dei um exemplo, colocando dois fármacos. Então, não é seletivo, assim como as proteínas plasmáticas não eram, não há seletividade, e pior, uma mesma enzima pode metabolizar vários. E um fármaco, ele pode reduzir ou aumentar o seu próprio metabolismo. Veja que coisa curiosa. Por isso que há muitas interações. Quanto mais se você faz um esquema polifarmácia, por exemplo, em idosos, o risco é muito grande, porque como são fármacos variados, eles podem interagir com um determinado grupo enzimático e inibir a atividade. Eles podem interagir com outro grupo enzimático, com o mesmo grupo enzimático e induzir. O que é indução enzimática? É aumento da atividade da enzima. Então veja, o 3A4, a carbamazepina, que é um anticonvulsivante, ela aumenta a atividade dessa enzima 3A4. Então, se eu tenho carbamazepina em um substrato, outro da 3A4, ela aumentando a atividade, vamos botar um anticoncepcional oral. A carbamazepina aumentando a atividade 3A4, a 3A4 metaboliza mais o anticoncepcional, reduzindo o efeito dele. Vocês entenderam isso? Então, o que é a indução? É elevação da expressão na velocidade do processo enzimático, resultando em um metabolismo acelerado, diminuindo a biodisponibilidade, e se for um efeito de primeira passagem, é maior ainda esse efeito de primeira passagem, porque eu aumentei a atividade enzimática. Entenderam? Vamos embora. Então isso é do citocromo. Eu disse que tinham outros grupos. Comentários breves. As monoxigenases contendo flavina, que é as FMOs, são outro grupo, é um grupo menos importante, tá? Sofre pouquíssimo polimorfismo genético, então tem pouca variabilidade entre os indivíduos.
tem mais alto nível expresso no fígado. Tem uma das mais abundantes, a mais abundante é FMO3, é a isoforma mais abundante, responsável por fazer reação de fase 1 em algumas moléculas, nicotina, antagonistas H2, os antipsicóticos, tá? A única, acho que mais importante deficiência genética característica dessa isoforma, das monoxigenases contendo flavina, é que esse grupo enzimático, essa família de enzimas, ela é responsável por metabolizar o N-oxitrimetilamina. O N-oxitrimetilamina é muito encontrado em peixes, tá certo? E quando eu não tenho a metabolização dele, quando eu tenho o acúmulo dele, provoca nos indivíduos um quadro característico de odor de peixe, tá? Porque, de novo, os peixes têm por controle osmótico. O organismo humano, as monoxigenases contendo flavina são responsáveis por metabolizar essa molécula. Quando eu tenho uma deficiência genética rara, eu gero um acúmulo dessa molécula que vai levar os indivíduos a ter um odor de peixe, tá certo? Outro grupo enzimático muito importante são as enzimas hidrolíticas, que são as epóxidos e hidrolases, tá certo? Os epóxidos são eletrófilos. Sempre que você gera um eletrófilo, um epóxio, ele tem característica de ser um eletrófilo. O que é que tem isso? Se vocês lembrarem da química, um eletrófilo interage com o nucleófilo. Quem são os nucleófilos? Dá um exemplo, Pedro, de um nucleófilo, o DNA, o RNA, são nucleófilos. Então, se eu faço o metabolismo e gero epóxidos, esses epóxidos vão interagir com o DNA provocando alterações, tá? Eles são muito reativos, esses epóxidos. O que é que fazem as enzimas? A epóxido hidrolase hidrolisa esses epóxidos. Então impede que haja ligação com os nucleófilos, reduzindo assim a toxicidade e consequências de transformação celular que geram essa toxicidade, tá? Um exemplo de um fármaco que inibe uma hidrolase, por exemplo, a hidrolase são fármacos, são grupos de moléculas que vão ser importantes no metabolismo da carbamazepina, que é um anticonvulsivante. Porque o primeiro metabolismo pelo citocromo gera um epóxido. O que é que tem que acontecer? A hidrolase vai hidrolisar esse epóxido carbamazepina para que aquela estrutura não interaja com o nucleófilo e produza toxicidade. Se eu faço uso de ácido valproico, o valproato, tá? Que é outro anticonvulsivante, eu vou ter uma interação carbamazepina-valproato, porque o valproato inibe a epóxido-hidrolase. Consequentemente, eu tenho mais metabólitos de quimicamente epóxido da carbamazepina que são mais suscetíveis à interação com nucleófilos e podem gerar efeitos adversos. Entenderam? Vamos embora. Aqui o exemplo. Carbamazepina passou pelo citocromo, formou epóxido carbamazepina, que é altamente reativa. Eu preciso que a epóxido hidrolase metabolize ela, fazendo com que essa molécula seja menos reativa. O ácido valproico inibe exatamente essa molécula aqui de epóxido hidrolase microsômica, tá certo? Muito bem, então esses são os grupamentos de fase 1. Quem são as enzimas e grupamentos de fase 2? Tem diversos subtipos, como a gente já citou. O principal subtipo são as UGTs, tá? O que é que são as UGTs? UDP-glicuroniltransferase. São moléculas que vão reagir com as reações, as moléculas que vieram da fase 1, vão reagir com essas moléculas e vão conjugar glicuronídeo, que é um radical químico muito hidrossolúvel, então transferindo glicuronídeo. Para quê? Para que essa substância, essa molécula que veio de fase 1, seja mais hidrossolúvel e mais facilmente eliminada. As UGTs têm dois subtipos principais, que é o GT1 e o GT2. O GT1 é mais envolvido em metabolismo de fármacos. A UGT1 também vai ser característica, principalmente o subtipo A1, né? 1A1, é importante para a hidrólise da bilirrubina, tá? Bilirrubina vem do metabolismo do M, tá certo? E o acúmulo da bilirrubina pode gerar quadros sintomatológicos característicos, icterícia, hiperbilirrubinemia.
Quer dizer, e tem síndromes relacionadas à deficiência genética nesse grupo enzimático, da 1 a 1, como a síndrome de Gilbert e a de Crigler-Najjar, que tem de subtipo 1 e 2, que são síndromes que vão gerar hiperbilirrubinemia, tá? Com quadro característico, né, de icterícia, tá certo? E no caso da síndrome de Crigler-Najjar, né, o CN do tipo 1, eu não tenho atividade dessa enzima. Eu não tenho. Então eu tenho níveis enzimáticos de bilirrubina elevados. Vão se acumular no tecido. No caso do tipo 2, eu tenho atividade, mas uma atividade baixa dessa enzima. E no caso da síndrome de Gilbert, eu tenho também alterações polimórficas no tipo enzimático que também vão gerar excesso de bilirrubina, né?